Deixa eu fazer a base. Muito bom. Então, agora sim, falando diretamente sobre a Antártida, né? Antártica ou Antártida, as duas formas estão corretas, ok? Semana que vem nós vamos estudar aspectos humanos, tem lá uma aula curta, né? Sobre aspectos humanos da Antártida e o turismo na Antártida, né? Então, semana que vem esses serão os nossos assuntos. Turismo na Antártida, na costa, né, e tal, e aspectos humanos. Também é muito curtinho, porque não tem população na Antártida, né? Então, o segundo é a correção dessa parte que nós estamos vendo essa semana aqui, aspectos naturais. Terça, aspectos humanos. Quarta, turismo na Antártida, né? Então, são essas as aulas da semana que vem. Vamos começar aqui compartilhando, já estamos compartilhando a tela. Tá aqui, pronto. Antártida, olha aí, aspectos naturais 2, caderno 4, módulo 15. Caderno 4, módulo 15. Vamos lá? Lá na Antártida, nós temos a menor temperatura registrada no planeta Terra, tá? Em todos os tempos, não em zonas habitadas, né? Em zonas habitadas é lá na Sibéria, mas no planeta Terra como um todo é lá na Antártida. Menos 89 graus negativos registrada pelos russos, né? Na base espacial deles, né? Uma outra coisa, nós vimos que no Ártico, às vezes, tem um verão curtinho, tem algumas temperaturas até positivas, né? Que permitem lá o aparecimento da tundra, né? Da rena, daqueles bichos lá. Aqui não. Aqui nós não vamos ter essa possibilidade, tá? Vai ter, claro, um curto verão, vai ter um pouquinho de tundra, tem pinguim, foca, né? Daqui a pouco a gente vai ver lá a fauna, né? Mas nada muito significativo não, tá? Então as temperaturas sempre negativas, inclusive no verão, né? Só que, é claro, no verão essa temperatura chega mais pertinho aí do zero, né? Quer dizer, fica menos gelado, tá? Mas olha aqui, ó, 89 graus negativos. O pior de tudo lá é que venta demais, né? Tem uns ventos lá que são terríveis. Em alguns lugares tem ainda a altitude, né, a Cordilheira Transantártica, que acaba produzindo um frio ainda maior. Vocês se lembram, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Esse frio todo acaba produzindo uma camada de gelo de 1.700 metros de espessura. Então, vocês imaginem aí 1,5 km, quase 2, de gelo, né? E depois disso é que você vai encontrar finalmente a parte continental, né? A parte de rocha. Aqueles cobertores de gelo que nós vimos ontem, as banquisas, né? Aquelas grandes camadas de gelo que cobrem a Antártida, no total, se você juntar tudo que tem ali em torno, elas vão chegar a 35 milhões de quilômetros quadrados. Sempre lembrando que isso aqui está recuando ano a ano por conta do fenômeno chamado aquecimento global, né? O aquecimento global está forçando aí a redução dessa camada de gelo, tá bom? Bem, outra coisa que nós vimos ontem foram as plataformas de gelo, né, como a plataforma de Ross, por exemplo, né? Então, são plataformas que se formam durante o inverno antártico, né? E elas têm que ser superadas para navegação por navios quebra-gelo. Então, são navios que têm uma proa muito forte, muito reforçada, um motor muito potente, e ele vai navegando para ultrapassar essas barreiras de gelo, né? Ultrapassar aí, quebrar mesmo o gelo, e aí ele abre caminho para que outros navios depois possam segui-lo, né? Para que outros navios possam segui-lo, tá? Bem, na Terra, no planeta Terra todo, nós temos só dois grandes mantos de gelo, né? Duas grandes plataformas de gelo, que nem essa daí que tem na Antártida. Tem a da Antártida, que é gigantesca, né? 13 milhões de quilômetros quadrados, circundando todo o continente antártico, e lá na Groenlândia, que
que nós já estudamos no capítulo anterior, com 1.700.000 quilômetros, quer dizer, quase 10 vezes, aí, umas 8 vezes menor, né? Então, a maior plataforma de gelo que detém, que segura um montão de água, fica na Antártida. Agora, se esse gelo todo é liberado, esse gelo vai para o oceano. Se derrete por conta do aquecimento global, vai para o oceano. Indo para o oceano, ele vai, mais água no oceano, né? Vai elevar o nível dos oceanos, vai elevando o nível dos oceanos, vai mudando a salinidade da água, vai mudando a temperatura da água, vai mudando a densidade da água. Então, você bagunça todo o clima. As áreas costeiras acabam tendo que ser abandonadas porque o nível dos oceanos sobe. Então, o aquecimento global, com o derretimento das calotas polares, quando a gente fala em calotas polares, é dessas coisas aqui que a gente está estudando do que nós estamos, do que se fala, entendeu? Né? Que é o gelo da Antártida, o gelo do Ártico, o derretimento das calotas polares. São essas plataformas de gelo, essas banquisas que vão perdendo aí a sua dimensão, recuando cada vez mais e interferindo no clima do planeta. Por isso que é importante estudar isso aí, né? Embora seja muito frio, quase não tem precipitação, né? Quase não tem precipitação, é geladão mesmo. Quando tem precipitação, é sob a forma de neve ou sob a forma de gelo, tá? Aqui, ó. Então, aqui nós temos uma banquisa, ó, blocos de gelo marinho lá, isso aqui lá no Polo Norte, né? Ó, tá? E aqui a plataforma de Ross, né? Ó, uma falésia de gelo, olha que interessante. Nós aqui no Brasil estamos acostumados lá no Rio Grande do Norte, né, no Nordeste, aquelas falésias maravilhosas com aquela areia colorida beirando a praia, né? E aqui nós temos uma falésia, que é uma elevação íngreme, né, vertical assim, formada pela abrasão marinha. Então, a água do mar mais quente vai batendo aqui até derreter, né, o gelo, e vai ficando esse formato absolutamente vertical aqui, né? Então, é uma falésia feita de gelo. E aqui uma banquisa, né? Aí, ó, o gelo. Vocês sabem que a água do mar, ela demora mais para congelar, né? Demora mais para congelar do que a água doce. A água doce congela mais rápido que a água do mar. Quanto ao clima, então, diretamente, três grandes fatores, ó. Três grandes fatores, dependendo da área em que você estiver. A latitude, é claro, se você vai para a latitude da Antártida, você sabe que são latitudes elevadas. Então, se são latitudes elevadas, naturalmente você vai ter uma influência climática grande a partir daí, né? Quanto maior a latitude, maior a latitude, menor é a temperatura, tá? Então, nós vamos ter, inclusive, como resultado disso, né, onde está, por exemplo, a base Antártida brasileira, né, a base Comandante Ferraz, na Península Antártida. É fora do Círculo Polar Ártico. Então, o clima vai ser um pouquinho mais ameno, tá? Um verão curtíssimo, com uma média diária em torno de 0 grau. Né? Então, no verão, a média é 0 grau. Tá? E olha, é o lugar mais quente da Antártida. À medida que você vai em direção ao polo, isso aí piora. Né? Um outro efeito da latitude, por conta da curvatura da Terra, acontece nas épocas de chegada do verão e do inverno no hemisfério sul. Né? O verão no hemisfério sul é em dezembro e o inverno é em junho. Pois bem, no dia em que começa o verão no hemisfério sul, nós temos aqui, ó, o dia polar. São 24 horas de sol. Nesse dia polar do hemisfério sul, aqui em dezembro, lá no hemisfério norte, então é o dia mais longo, né? O sol nunca se põe. Fica lá 24 horas, né, nesse dia aqui. Lá no hemisfério norte, nesse mesmo dia, nós temos a noite de 24 horas, porque começa o inverno, né?
Depois, isso aqui em dezembro. Em junho acontece o inverso. Lá na Antártida, né, no Círculo Polar Ártico e tal, nós temos a noite polar. Então são 24 horas sem aparecer a luz do sol, tá? 24 horas sem aparecer a luz do sol. Isso acontece então lá no final de junho, 22, 23 de junho por aí. E daí? E daí que do outro lado, lá no hemisfério norte, nós temos o dia de 24 horas, porque lá está começando o verão. Então, esses dois fenômenos, o dia polar e a noite polar, estão associados ao solstício. Lembra esse fenômeno astronômico? É o solstício, tá? É quando os raios solares incidem perpendicularmente num dos trópicos. Então, no mês de dezembro, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. E lá no mês de junho, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Câncer. Né? Então, nós temos o solstício de inverno e o solstício de verão acontecendo aí. O outro fenômeno climático desse tipo vai acontecer semana que vem, é o equinócio, né? Semana que vem nós vamos ter equinócio. É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Equador, tá? E daí? E daí que nós temos primavera no hemisfério sul a partir da semana que vem e outono no hemisfério norte. Né? Vai acabar o verão do hemisfério norte, vai começar o outono. Aqui vai acabar o inverno e vai começar a primavera, certo? Então, a latitude tem toda essa influência lá no clima da Antártida. A altitude nós já vimos que também é importante, principalmente porque tem uma cadeia montanhosa gigante que corta toda a Antártida e divide ela em parte ocidental e oriental. É a Cordilheira Transantártica, né? Ó, olha aqui, Cordilheira Transantártica, né? Ó, Cordilheira Transantártica. Aqui também foi registrada uma temperatura, só que por satélite, tá? Aqui não foi ser humano. Essa temperatura que eu pus aqui atrás, ó, isso aqui foi uma base com seres humanos que registrou. Essa daqui é uma temperatura que foi registrada por um satélite que estava passando sobre a Antártida, né? E ele conseguiu registrar a temperatura de 93 graus negativos. 93 graus negativos. Não dá para um ser humano registrar essa temperatura, porque senão ele morre, né? Ainda mais nós que somos seres uh, uh, homeotérmicos, né? Nós temos a temperatura constante, animais de sangue quente, nós temos, se a nossa temperatura baixa muito de 37 graus, a gente morre de hipotermia, né? Nossa temperatura tem que ficar ali entre 37, 36, 37 graus e meio, 38 já começa a dar febre, já tem que dar de pirona. Bom, e aí então, nesse dia um satélite registrou aqui, ó, essa temperatura, 93 graus. Por que essa temperatura tão grande? Por conta da latitude elevada e também da altitude na Cordilheira Transantártica, né? Certo? Então, nós vamos ter esses planaltos elevados e também os picos mais elevados, produzindo, né, essa sensação extrema de frio nessa região. Lembrando que para chegar no Polo Sul, os exploradores que chegaram lá, né, o Amundsen e o Scott, tiveram que passar por essa cordilheira transantártica, né? O Scott morreu, o Amundsen não, tá? A parte leste, que nós vimos ontem, né, ela é mais fria, por conta da continentalidade. Continentalidade. Quanto mais você se afasta das áreas litorâneas, tá? Maior a amplitude térmica, tá? Maior a sensação de frio e depois também, né? No caso, por exemplo, do clima tropical, maior a sensação de calor, tá? Nesse caso aqui, maior o frio. E a... Professor, Oi, mas lá na Antártida venta muito, porque o vento demais. É demais. interfere, né? É um negócio de louco que venta lá. Porque, como ali o giro da Terra, o movimento de rotação é muito forte, você tem a produção de ventos muito fortes também. São chamados ventos catabáticos. Né?
ou jet streams, né, correntes a jato, né, que acabam se formando lá. Ventos que chegam a 90 km por hora, 110 km por hora, fácil. São ventos extremamente gelados, geladíssimos, né, que podem provocar, inclusive, o congelamento de um ser humano se ele for atingido sem a devida proteção. Ventos catabáticos. Bem, inclusive, acho que eu tenho eles aqui, ó, os ventos aí, ó. Como você tem uma pressão atmosférica muito grande, então você tem uma concentração de gases muito grande, né? E tem também a velocidade da rotação da Terra, os ventos ali são muito potentes e muito gelados, né? Então são ventos constantes e intensos, chamados, olha aqui, ó, ventos catabáticos, que vão chegar, por exemplo, lá na Nova Zelândia e vão produzir o aparecimento lá dos Alpes neozelandeses, né? Alpes neozelandeses ficam congelados ali praticamente o ano todo e produzem também muita chuva, esses ventos catabáticos aí, ó. Então é um ar muito frio que sopra do alto da Cordilheira Transantártica para a base, tá? Olha aí, a velocidade superior à de furacões. Então você imagine ser pego no meio de uma tempestade de ventos catabáticos, né? 120, 130 quilômetros por hora, cheios de frio, né? E atingindo você de cima para baixo. Eles também são responsáveis esses ventos catabáticos, né? Pelas tempestades de neve, pela precipitação de neve que acontece lá na base da Cordilheira Transantártica, tá? Aqui, ó. Então, nevascas, né? Que acontecem aí por conta dos ventos catabáticos, tá? Ciclones, então tempestades ciclonais, inclusive que depois vão dar origem à massa polar atlântica, que, como eu disse, atinge aqui a nossa região. Hoje parece que ela está passando, né? Está indo embora, tá? E esses ciclones, vocês sabem, né? O ciclone ele se forma no continente e depois ele vai para o mar, né? Então e o furacão se forma no mar, depois vai para o continente. Então, os ciclones que se formam na região da Antártida ou na região antártica, eles se formam sobre o continente antártico e vão para a região costeira. Por isso que a navegação lá é tão difícil. Um outro fenômeno é esse aqui, ó, os icebergs, né? Que são pedaços da plataforma que vão se descolando conforme ocorre o derretimento, né, conforme vem o verão. E eles se deslocam até as zonas mais quentes. Eventualmente, esses icebergs, empurrados pelas correntes marítimas, trazem junto com eles pinguins. O coitado do pinguim é pego no meio do iceberg lá, e aí ele vem subindo, né? Até, às vezes, eles chegam aqui na costa brasileira. Vocês já devem ter ouvido falar ou devem ter visto, desculpa, pinguins mortos, né? Ou pinguins, assim, muito sofrendo muito, né? Na região aqui de Santa Catarina, lá no Porto de Rio Grande, até mesmo aqui, já teve notícia de pinguim chegando até o Rio de Janeiro, né? Até as praias do Rio de Janeiro, tá? Então eles sofrem bastante aí, porque eles são meio que pegos de surpresa, ou saem para pescar, acabam se perdendo, ou sendo arrastados pelas correntes marítimas que passam por aquela região e acabam vindo aqui para a nossa área. Então, os icebergs, essas pedronas gigantescas de gelo, que conforme vão chegando mais perto da zona tropical do Equador, elas vão derretendo. Tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar é que a fauna dessa região é uma fauna quase que toda ela ligada aí aos pinguins, né? Então, o pinguim tem na região da Antártida e as focas, os leões marinhos, né? Esses bichos aí, tudo aqui na região sul. Agora, o urso polar e o esquimó, eles estão lá no norte. Então, torna a dizer, o esquimó não encontra com o pinguim. Tá? O esquimó, se ele vê um pinguim, ele vai querer, sei lá, jogar o pinguim para cima para ver se voa. Tá bom, pessoal? Procura não misturar aí as faunas e as pessoas. Bom, semana que vem nós vamos fazer aí a correção dos exercícios na segunda-feira.
Sobre o que nós vimos hoje, alguma pergunta? Alguma colocação? Algum problema? Não? Muito bem. Então, semana que vem, segunda-feira, encontro às 7h20 para fazer a correção dos exercícios dessa primeira parte que nós já vimos. Tá? Quem quiser entrar lá nos cadernos digitais, caderno 4, módulo 15, e fazer a atividade 1, o exercício 1 já pode fazer, tá? E aí depois a gente entra resolvendo aí a parte relativa aos exercícios, depois aspectos humanos e geopolíticos da Antártida. Beleza? Tchau, tchau. Bom final de semana. Até segunda. Outra coisa. Tchau, Pro. Tenha um bom dia, viu? Vocês também. Tchau, professor. Eu estou sempre à disposição no WhatsApp, hein? Qualquer problema, me procurem. Tchau, tchau. Tchau.